Vamos tomar o nosso exercício de aumentos salariais propostos para as categorias B, D e E. Nós temos uma tabela de aumentos salariais com duas entradas, uma tabela de dupla entrada, em que temos de saber a categoria do funcionário e a sua antiguidade para podermos consultar a percentagem proposta de aumento salarial. Portanto, nós temos aqui uma lista de funcionários, as suas categorias e a data de admissão na empresa. Primeira coisa que temos de calcular é a antiguidade. A antiguidade vamos calcular pela diferença entre duas datas, portanto, data DIF menos da data de admissão, entre a data de admissão e a data de hoje. A data de hoje vou utilizar um endereço absoluto para poder copiar esta forma para os restantes funcionários. E a diferença entre as duas datas vai ser dada em anos. Colocamos o formato Y, Y significa years. E temos então que o primeiro funcionário tem 11 anos de antiguidade, o segundo 2, etc. Apagamos ali aquele que colocou a mais. Vamos então consultar aquela tabela por forma a sabermos quanto é o aumento proposto para o funcionário número 100, 105 e até ao 140. Portanto, vamos ter de calcular esta tabela, esta coluna daquela tabela. Vamos transformar esta nossa tabela da tabela de aumentos salariais, que tem as categorias em linha e as antiguidades em coluna. Eu vou transpor e vou dizer que tenho uma tabela vertical com os anos, os limites inferiores dos escalões etários, portanto, entre 0 e 2 é o 0, entre 2 e 5 o limite inferior é 2, entre maior que 5 o limite inferior é 5. E tenho depois as colunas referentes à categoria profissional, a B, D e E. Assim, um funcionário com 2 anos de antiguidade da categoria B vai ter um aumento de 10%. Um de 5 anos que tenha antiguidade igual ou superior a 5 anos da categoria E vai ter um aumento de 13%. Vamos então fazer uma procura numa tabela vertical. E o que é que vamos procurar? A antiguidade, o número de anos que aquele funcionário tem de casa, de empresa. Vamos procurar nesta tabela, vamos utilizar os endereços absolutos para depois poder copiar a fórmula, e agora tenho de dizer qual é a coluna que corresponde à categoria do funcionário. Tenho de utilizar uma outra função, que é a função corresp, que me vai dar exatamente qual é a coluna a que corresponde aquela categoria A. Portanto, categoria A, onde é que eu vou procurar as categorias? Nesta linha onde tenho o B, D e E, com dólares, também para poder copiar para os restantes funcionários, e dizer que a correspondência tem de ser 0. A correspondência tem de ser 0. E esta coluna, esta função corresp vai-me dar. Da categoria A não dá nada, porque não há categoria A naquele BDE, naquele range que tem o BDE, mas, por exemplo, da categoria B vai-me dar a coluna 1. É o 1 daquele range BDE. Portanto, eu não quero coluna 1, quero a coluna 2, porque na minha tabela a categoria B corresponde à categoria 2. Portanto, vou somar ali 1. E temos a nossa fórmula concluída. No primeiro caso dá não definido porque é da categoria A não pertence a aquele range.
mas nós vamos verificar para a categoria B se está correto. E está. Um funcionário com 2 anos de casa e da categoria B tem um aumento de 10%. Portanto, vamos só tirar aqueles ND, valores não definidos. Vamos dizer, para os valores não definidos, o aumento é de 0%. Então, eu vou dizer se erro, isto é, se aquela fórmula, aquela função composta der erro, eu vou dizer que o aumento é de 0%. Vou dizer que o aumento é de 0%. E copio para as restantes. E temos efetivamente que um funcionário da categoria E com 7 anos de antiguidade tem um aumento de 13%, é mais que 5, é da categoria E, procura nesta coluna e é 13%, na interseção desta linha com aquela coluna E, da categoria E. E temos o nosso problema resolvido. Portanto, temos uma procura, um PROC V, juntamente com o CORRESP. Temos uma função composta com estas duas funcionalidades, ou destas duas funções embutidas no Excel. E mais tarde ainda vamos introduzir uma outra função, que é, se ocorrer um erro, nós substituímos esse erro por 0%. E temos o nosso problema resolvido.